Continuemos o nosso estudo de Gênesis capítulo 5, falando sobre os descendentes de Adão a partir de Sete, o filho que substituiu Abel. Antes, porém, dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 5, versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Então, Enoque nasceu em 3.552 a.C., ou seja, na metade do terceiro milênio antes de Cristo, e quando completou 65 anos de idade, em 3.487, gerou Metusalém. Versículo 22. Andou Enoque com Deus, e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. O versículo começa dizendo, andou Enoque com Deus. É possível que essa oração aqui não se refira apenas à vida de comunhão que Enoque mantinha com Deus, mas, quem sabe, um andar literal com Deus. Como assim, professor? Não era dessa maneira que se relacionavam Adão e Eva com o Senhor antes da queda? Aquele primeiro casal não andava literalmente com Deus no jardim todos os dias ao entardecer? Isso está registrado lá em Gênesis 3, versículo 8. Assim, quando este versículo 22 aqui do capítulo 5 diz que Enoque andava com Deus, é possível que Deus tenha assumido uma forma humana e tido uma relação mais próxima com Enoque. Talvez ambos se encontrassem todos os dias para conversar, entende? Em outras palavras, é como se essa expressão andou Enoque com Deus tenha dois significados. Um significado literal, ele andava assim com Deus literalmente todos os dias, e também um significado figurado. Ele tinha comunhão com Deus. E uma coisa realmente não anula a outra também. É possível que, por andar todos os dias com Deus, Enoque tenha desenvolvido uma relação muito íntima com o Senhor. Que coisa bonita, não é? Versículo continua. E, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Depois que gerou Metusalém, diz o versículo aqui que Enoque ainda viveu mais 300 anos, chegando aos 365 anos de idade e tendo filhos e filhas nesse período. Versículo 23. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Observe que, tendo gerado Metusalém com 65 anos de idade e outros filhos e filhas nos 300 anos seguintes, Enoque viveu neste mundo durante 365 anos. Mas tem um detalhe aqui, ele não morreu. Confira o versículo seguinte. Versículo 24. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Visto que Enoque andou com Deus, possivelmente no sentido literal e espiritual, como eu acabei de falar, de repente ele já não era ou já não estava no planeta. Por quê? Porque Deus o tirou daqui. E o levou para onde? O versículo só diz, o tomou para si. Isso quer dizer que Deus o levou para o terceiro céu para estar com ele, com Deus, lá. Isso significa que Enoque não chegou a passar pela morte física, assim como também aconteceria com o profeta Elias. Lembra? Aquele profeta que subiu ao terceiro céu num carro de fogo. Isso está registrado no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 11. Observe, meu irmão, minha irmã, que se realmente a humanidade mergulhou em um declínio moral já antes do nascimento de Enoque, isso explicaria porque Deus não quis que Enoque permanecesse aqui neste mundo. Não é isso? Afinal, se o mundo ficou tão ruim, moralmente falando, e Deus criou uma intimidade tão grande com Enoque,
Por que ele deixaria o seu servo aqui, no meio da podridão? Teria sido essa a explicação de por que Deus o tomou para si naquela época, naquele momento? Talvez. Bom, considerando que o nome Enoque quer dizer consagrado, é possível que, desde o seu nascimento, ele tenha sido criado por seus pais para ser um homem verdadeiramente crente, um homem de Deus, numa tentativa de diferenciá-lo da maioria de seus semelhantes. É totalmente possível que Jared, o pai de Enoque, e a mãe do menino tenham tomado isso como um propósito de vida. É como se eles tivessem pensado, já que a humanidade está tão mal no sentido moral, há tanta decadência, vamos nos esforçar para criar o nosso filho nos caminhos do Senhor. Vamos fazer dele uma exceção neste mundo. Que propósito maravilhoso, não é verdade? Quantos pais poderiam, ao ter seus filhos, fazer o mesmo propósito? Vou criar esse menino, essa menina, nos caminhos do Senhor, para que ele seja uma exceção, ou para que ela seja uma exceção neste mundo mal. Com certeza, esse é um projeto de vida que Deus abençoaria com prazer. Versículo 25 diz: Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Metusalém, filho de Enoque, nasceu em 3487 a.C. Quando completou 87 anos, em 3400, gerou Lameque. Versículo 26. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Veja só, depois que teve Lameque, Metusalém viveu mais 782 anos e, nesse período aí, de 782 anos, gerou outros filhos e filhas além de Lameque. Versículo 27. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Preste atenção que coisa interessante. Metusalém viveu de 3.487 antes de Cristo a 2518. Foi o homem que mais viveu neste mundo. Ao todo, 969 anos. É um número fácil de memorizar, não é verdade? 969. Agora, esse nome Metusalém é bastante curioso, sabia? Por quê, professor? Porque ele pode simplesmente significar homem do dardo ou homem da lança, e aqui subentende-se a figura de um guerreiro, não é? Porque se um pai ou uma mãe dão ao filho o nome de homem da lança, homem do dardo, a ideia, é claro, é de considerá-lo ou desejar para ele um futuro de guerreiro, porque são guerreiros que seguram lanças nas mãos, pelo menos na antiguidade. Mas o significado de Metusalém pode ser outro também. O significado pode ser sua morte trará. Isso quer dizer que o nome Metusalém também pode ser um anúncio profético. Sua morte trará. Professor, isso é verdade mesmo? Esse nome Metusalém pode ter dois significados tão diferentes assim? É verdade. Veja o que diz, por exemplo, o pastor Elias Soares de Moraes em sua obra intitulada Dicionário Etimológico de Nomes Bíblicos, lá na página 267. Diz assim: Metusalém ou Metuselá, do hebraico, significa homem do dardo. Se você fizer também uma pesquisa rápida na Wikipédia, vai ver que ela vai te dizer que o nome Metusalém pode significar homem da javelina. Javelina, aqui, para quem não sabe, é uma lança leve ou um dardo. Ou pode significar também sua morte trará juízo. Perceba que aqui na Wikipédia foi acrescentado esse termo juízo à expressão sua morte trará. Se você duvida,
eu fiz questão de printar aqui a pesquisa que eu fiz na Wikipédia, que mostra o que eu acabei de dizer. Metusalém, ou Metuselá, pode significar homem da javelina, homem do dardo leve, ou sua morte trará juízo. Se bem que, literalmente, o nome só diz sua morte trará, mas não diz especificamente o que vai trazer. Aqui já é fruto de uma interpretação, dizer que trará juízo. Bom, vamos lá. Vamos primeiro entender por que há duas possibilidades de significados tão diferentes para o nome Metusalém. No original hebraico, esse nome ele tem duas partes. A primeira parte, Metu, pode vir da partícula met, que significa morte ou significa homem, varão, dardo e lança. Professor, como é possível que a mesma partícula tenha esses vários significados? Olha, eu vou te explicar por que isso é possível. Porque o hebraico, ele não tem vogais. É claro, ele era pronunciado com vogais pelos falantes, mas ele não tem vogais na sua escrita. Então você não sabe se essas consoantes aqui, elas tinham um A, um E. Se elas tinham um E, então a palavra original se referia à morte, por exemplo. Se tinha um A, aí a palavra apontava para homem, varão, dardo, lança. Visto que nós não sabemos se a palavra original, que só tinha consoantes, tinha uma vogal A ou uma vogal E, não sabemos também se ela se referia à morte, ou a homem, ou a dardo, ou a lança. Compreende? A segunda parte do nome dele, Zalém, ou Zelá, vem de um verbo hebraico que pode significar enviar, mandar, lançar, ou pode se referir ao substantivo dardo, lança, projétil lançado. Então, quando você se pergunta como aparecem as duas possibilidades de significado, entenda o seguinte: se nós considerarmos metu, homem ou varão, e selá, dardo, lança, nós temos homem da lança, ou então varão armado. Seria o sentido mais literal. Poderia ser entendido também como guerreiro, vamos dizer assim, porque se o homem, como eu disse, usa lança, se ele é um varão armado, é um guerreiro. Por outro lado, se nós entendermos que o significado de metu é morte, matar, morrer, e selá é mandar, enviar, então o significado pode ser aquele anúncio profético: sua morte trará, ou então, quando ele morrer, será enviado. Enviado alguma coisa, é claro. Sim, professor, tudo isso aí eu entendi agora, mas o que eu não entendi ainda é porque a Wikipédia colocou que a morte trará juízo. De onde tirou esse juízo? Bom, essa interpretação aí, dada pela Wikipédia, é acompanhada por vários outros comentaristas bíblicos. Sabe por quê? Porque o dilúvio de Noé aconteceu justamente no ano em que Metusalém morreu. Que coisa, hein? Então, por causa desse fato, do fato de que a morte de Metusalém coincidiu com a chegada do dilúvio, foi entendido posteriormente que o nome dele significava, então, sua morte trará o juízo. Resumindo, a raiz do nome Metusalém pode ser entendida de duas formas. Uma forma concreta, se referindo a uma arma, uma lança, um dardo, ou profética, se referindo à morte e daí ao juízo. Nós vamos considerar aqui no nosso estudo do canal EBC que o pai de Metusalém, no caso Enoque, considerando que ele andava com Deus e tinha uma relação próxima com Deus, ele deve ter ouvido do próprio Senhor uma revelação sobre o grande dilúvio que estava por vir. E deve ter sido informado também por Deus de que, enquanto seu filho Metusalém estivesse vivo, o julgamento do dilúvio seria adiado. É como se fosse um presente de Deus para Enoque. É como se ele tivesse dito assim: eu vou te levar deste mundo, vou te levar para o terceiro céu,
Mas não fique preocupado com seu filho Metusalém. Ele vai viver muito tempo e o dilúvio que eu determinei sobre este mundo só vai chegar no dia em que Metusalém morrer. E assim, de fato, aconteceu.